mas o segundo domingo de agosto nós vamos celebrar a ceia. E como que vai acontecer? A ceia será celebrada às 9 horas da manhã. Então nós vamos ter culto no segundo domingo. Nós vamos ter 2 cultos. Nós vamos ter o culto de manhã, que é o culto que vamos realizar a ceia e vamos participar da ceia. E vamos ter o nosso culto à noite também. Amém? Olha que bênção, irmão. Pensa numa bênção dobrada. Amém, irmãos? A gente precisa ser que nem Eliseu. Eu quero logo a bênção dobrada. Amém? Então você venha, né? Você pode vir de manhã, participa da ceia, depois passa aquele domingo abençoado e vem à noite no culto para receber ainda mais, tá bom? Então de manhã nós vamos celebrar a ceia, o pastor vai pregar a palavra, e à noite o nosso pastor Adolfo Benedito vai pregar a palavra. Amém, irmão? Então vai ter palavra de Deus para abençoar você em dose dupla aí. Você vem, convide alguém de manhã. E vai ser bom, irmão, se você está servindo, olha como é benção. Você está servindo na ceia, no culto da manhã, à noite você vem e vai poder participar do culto, amém? E aquele que estava livre e participou do culto, vai fazer aí um rodízio, vai estar servindo à noite. Como Deus é bom, amém, irmãos? Vamos assim, servindo a Deus, buscando a Deus, cada dia mais. Muito bem. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 17. Nós estamos na série Os Benefícios da Intimidade, porque esse é o ano da intimidade. E nós estamos falando sobre os benefícios da intimidade. Irmãos, são tantos benefícios que você que está aqui hoje está buscando intimidade com Deus. Você que vai na célula está buscando intimidade com Deus. Você que vem na reunião de oração está buscando intimidade com Deus. Você que separa um tempo para ler a palavra durante a semana, você está buscando intimidade com Deus. Você que separa um tempo para orar e buscar a Deus, você está buscando intimidade, amém? Você que está servindo a Deus, servindo o seu irmão, você também está buscando intimidade com Deus. Então é maravilhoso isso, é maravilhoso e tem muitos benefícios. E hoje nós vamos falar de um dos benefícios. Diga assim: provisão constante. Irmãos, um dos benefícios mais tremendos e maravilhosos que encontramos nessa intimidade com Deus é a provisão dele na nossa vida. É a provisão dele. Nós cantamos aqui: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará, ou nada me faltará, porque Ele não falta, nada falta, porque Ele é o Deus de toda provisão. Diga, Ele é Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, de toda provisão. E nós vamos ler aqui, eu queria que você acompanhasse comigo em 1 Reis 17, nós vamos falar hoje sobre Elias, nós vamos falar um pouquinho sobre Elias. Elias foi um dos profetas, né, maiores aí, um dos maiores profetas de fato, né, que já pisaram nessa terra. E Elias inclusive foi um profeta que tinha tanta intimidade com Deus. Ele não era perfeito, claro que não. Ele era homem como eu e você, mas Elias tinha uma intimidade com Deus, e Deus amava tanto Elias, e Elias amava tanto a Deus, que Deus veio buscá-lo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Elias não passou pela morte, não provou a morte, mas Deus mandou uma carruagem de fogo, irmão. Olha que coisa maravilhosa. E essa carruagem de fogo veio e levou Elias ao céu. Você já imaginou, irmão? Eu quero que você pense o que a intimidade pode fazer na vida de um homem. A intimidade pode levar o homem até mesmo a não provar a morte. É o que está escrito.
provar. Você já imaginou? Ah não, pastor, isso foi no Velho Testamento. Irmão, pode acontecer hoje. Pode acontecer hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Coisas maravilhosas podem acontecer na vida daquele que crê. Porque hoje mortos também ressuscitam, enfermos também são curados. Mas é importante que você entenda e aprenda com a palavra o quanto vale a pena você buscar intimidade, viver intimidade com Deus todo dia. E Elias vivia na presença de Deus todo dia. E olha que o Espírito estava sobre ele para ele realizar uma obra, porque ele foi levantado por Deus para ser profeta. Agora hoje nós temos a graça, todos nós, você que crê, você tem o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. Deus tem um propósito na sua vida e você pode ter intimidade com Deus 24 horas por dia, porque Ele vive em você. Então isso é maravilhoso. Vamos ler a palavra. Então, verso 1. Então Elias, o tesbita, capítulo 17, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, diga, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá da água do ribeiro, e eu ordenei, diga, eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você e comigo nessa noite. Muito bem, irmãos, o tema é provisão constante. Diga, provisão constante. Diga, quando eu estou em intimidade com Deus, quando eu ando com Deus, há provisão constante em todas as áreas da minha vida. Não quer dizer que eu não tenho problema, não quer dizer que não haja luta, não quer dizer que o mundo não jaz no maligno, não está morto no maligno, não quer dizer que não haja provação e dificuldade, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que em meio a tudo isso, Deus está contigo, cuidando de você, como cuidava de Elias, e há uma provisão constante. E aqui, irmão, alguns detalhes são importantes que você observe. Primeiro, quando Elias chega a Acabe, Acabe era rei, Acabe foi um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele tinha uma esposa chamada Jezabel, que era o próprio, cão na terra, era assim, Jesus na causa, da Jezabel. Então Jezabel, inclusive, a gente fala, que a gente tem que repreender o espírito de Jezabel, porque Jezabel é manipulação. Então ela era uma mulher manipuladora. Ela manipulava que nem um marionete o marido dela. Ela manipulava. Então o Acabe era o marionete nas mãos da Jezabel. E Jezabel é manipuladora. Então Deus levanta Elias e fala: vai lá para o Acabe, vai dizer lá o que eu coloquei no teu coração. Aí Elias chega lá,
o profeta, diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. Diga, eu sirvo. Então diga, servir a Deus é resultado de intimidade. Se alguém diz que tem intimidade com Deus, mas não serve a Deus, ele está mentindo para si mesmo. Porque se eu tenho intimidade com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou andar com Deus, eu vou ouvir Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, Elias servia a Deus, e ele chegou aqui e disse para Acabe: ó, tão certo como vive o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a qual eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos dias. Então Elias falou: ó, não vai chover. Eu estou dizendo para você, não vai mais ter chuva, a não ser que Deus me fale alguma coisa e eu venha e ore para que a chuva venha. E foi embora. E ele foi embora. Aí o que aconteceu? Olha só o que Deus fala: saia daí, vá ao leste e esconda-se junto do ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Diga, eu ordenei aos corvos que te sustentem naquele lugar. Irmão, você já viu corvo trazendo comida para alguém? Quem já viu, levanta a mão. Teve algum corvo indo bater lá na tua porta? Teve? Vamos falar um mais bonitinho, né? Porque corvo, você fala, Deus me livre, nem vem aqui. Vamos falar, você viu lá uma pomba da paz levando para você lá uma coisa? Não. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. A provisão de Deus na vida daquele que busca intimidade, ela vem dos lugares mais improváveis que você possa imaginar. Deus faz brotar a provisão, Ele ordena que a provisão venha por um canal improvável, para que a glória seja dEle, sempre, e para que você saiba que é Ele que está cuidando de você. Quando você o serve, quando você busca intimidade, quando você anda na presença dEle, Ele traz a provisão do lugar improvável. Sabe, quantos testemunhos nós temos de pessoas que diziam: olha, era improvável naquele dia acontecer aquilo, mas Deus colocou uma pessoa, Deus fez acontecer alguma coisa, e na hora que eu vi, a provisão estava descendo sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Irmão, a primeira coisa que Deus nos revela através da vida de Elias é que o improvável acontece na vida daquele que crê. Acontece. Um improvável aumento de salário, uma improvável porta que se abre, porque Deus, Ele abre a porta e ninguém fecha. Ele é Deus que diz para o corvo: pega o pão, pega a carne e leva para o meu filho e derrama lá, e deixa lá. Eu estou te dando essa ordem, e Deus faz isso, para que a glória seja dele. Aleluia, aleluia. Então veio o sustento improvável na vida de Elias. O que mais? Olha o que acontece, diga assim: Elias bebendo água do ribeiro e comendo a provisão que foi trazida pelo corvo. O improvável se manifestando na vida dele.
Então, o ribeiro secou. Diga-se, o ribeiro secou. Você consegue enxergar alguma coisa nisso? Não era só Deus querendo que Elias saísse dali, mas é Deus dizendo para você que mesmo quando você está em obediência e no lugar onde Deus colocou você, pode ser que o ribeiro seque. Mas isso quer dizer que Deus mudou? Não. Isso quer dizer que agora tudo acabou? Não. Deus vai dar a direção. E Deus vai voltar a trazer provisão sobre a sua vida. De outra forma. Mesmo que aquele ribeiro secou. E muitas vezes no decorrer da vida, ribeiros podem secar na nossa vida. E mesmo que alguns ribeiros sequem, Deus continua sendo Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. E assim como no improvável, Ele supriu a necessidade de Elias ali, diante daquele ribeiro de Querite, que se secou. Deus levantou outra provisão. Olha aí, verso de número 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Então diga assim, então a palavra do Senhor veio. Levante sua mão para o céu, irmão. Entenda o poder dessa declaração. Então a palavra do Senhor veio. Declare de novo, então a palavra do Senhor veio. Digo, o ribeiro secou, a situação ruim se manifestou, o problema está ali, mas a palavra do Senhor veio. Diga, a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor sempre vem. A palavra do Senhor sempre vem. Sempre vem. A palavra do Senhor veio. E diz, levanta-se. Diga assim, quando seca o ribeiro, às vezes eu desanimo. Eu sento. Eu esmoreço. Você é humano, irmão, eu sou. Ah, que falta de fé, irmão, você não tem fé, porque você está esmorecendo. Irmão, nós somos carne. Nós somos pó. E nós muitas vezes sentimos sim. O problema não está em sentir. O problema está em você entender quem é o Deus que cuida de você. E se você entender que mesmo o ribeiro secando, Ele vem, a palavra do Senhor vem. E vem para te levantar. Levante-se. Deus está dizendo nessa noite para você, levante-se. Levante-se do lugar em que aquele problema, o ribeiro que secou, você desanimou, você se abateu, o Espírito Santo vem dizer para você hoje, levante-se. A palavra do Senhor vem para te levantar. A palavra do Senhor vem para te levantar. Levante-se porque eu continuo sendo contigo. Levante-se porque eu continuo sendo fiel. Levante-se porque eu continuo sendo Deus das causas impossíveis. Levante-se porque eu continuo sendo Deus que proveu o improvável na sua vida. Levante-se agora. Levante-se, Elias, e vá a Serepta. Vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique lá. Olha a expressão de novo. Ali ordenei.
Gente, isso é maravilhoso. Olha para a palavra e entenda. Quando Deus dá uma ordem, irmão, todo o universo se move para que aquilo seja realizado. Nem o inferno, nem o mal, nem fome, nem praga, nem coisa nenhuma, nem no céu, na terra ou em qualquer lugar pode impedir. Quando Deus ordena a bênção, quando Ele ordena, ela se estabelece para a glória e honra do nome dEle. Elias, levanta-te, vá, porque eu ordenei uma viúva que dê comida para você. Quando a gente separasse só aqui o texto, a gente podia pensar o seguinte: Deus escolheu uma viúva bem rica, não é verdade? Porque às vezes tem umas viúvas que são ricas, não é verdade? Essa aqui ela era viúva do, como é que é lá? É coronel, né? Último estágio lá na Erigar. Coronel das Forças Armadas, sei lá, né? General, coronel, pastel. Já pensa em fome, né, irmão? Então pensa numa coisa aqui. Deus mandou o Elias ir na casa de uma mulher que deve, entendeu? Casinha, tal, sobrado, bastante comida na geladeira, não é? Não sei quantos milhões por mês caindo na conta, porque, né, tá vindo lá do marido, ela recebe, o marido morreu, ela recebe. Deus faz tudo certo. Não do jeito que você acha. Sabe qual é o grande problema nosso com Deus? É que a gente justamente pensa desse jeito, mas Deus não pensa assim. E vai falar que não tinha viúva com mais condição naquela terra? Claro que tinha. Mas Deus mandou para essa viúva em Serepta. E olha o que acontece. Então ele se levantou, verso 10, e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele olhou e falou: é essa, Deus colocou aqui na porta, está catando a lenha, é essa aqui. Deus já colocou ela aqui na porta, já, é essa. Diga assim, dentro da cidade, podia ter um monte de viúva, não é verdade? Qual que é? Mas tinha uma viúva ali, catando. E pelo Espírito de Deus, ele foi e sabia que era viúva. Porque Deus falou, é essa daí, é essa daí. Aí Elias foi lá e falou para ela, faz o seguinte, traga um pouco de água para mim numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou ela e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Olha como Elias, você viu, irmão, como o servo de Deus é educado. Tem gente que às vezes, porque tem uma unção de Deus na vida, acha que pode tratar os outros que nem cachorro. Olha aí na Bíblia, irmão. Elias olhou para aquela mulher e disse: por favor. E ele era profeta de Deus. Aprenda aqui, irmão, que quando o Espírito de Deus está sobre a vida de alguém, esse alguém é educado. Negócio de fazer pouco caso dos outros, não responder os outros, e ainda achar que os outros é obrigado a isso e aquilo. Irmão, cuidado, hein? A Bíblia me mostra Elias pedindo por favor para essa viúva. Se a sua Bíblia diz a mesma coisa que a minha, Deus está falando com você e comigo. Por favor, me traga um bocado de pão. Aquela viúva falou assim: olha,
Tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado, nada. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Ela ainda tinha um filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Aonde que Deus, o Jeová Jireh, o Deus provedor do céu e da terra, mandou Elias na casa de uma viúva que estava prestes a morrer, na casa de uma viúva desesperada, na casa de uma viúva desamparada, na casa de uma viúva que o ribeiro já tinha secado e só sobrava um pouquinho de farinha numa panela e azeite num jarro. Sabe por quê? Diga comigo. Porque o sustento do Senhor, ele é constante, mesmo em meio à escassez. Deus nos ensina aqui que a provisão dele vem no meio da escassez. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país que não é fácil, está difícil. Não está fácil, irmão. Não está. Por quê? Porque estamos vivendo um momento difícil. E nem sabemos se vai ficar mais difícil. Pela palavra a gente sabe que a Bíblia aponta para dias mais difíceis. Só que você precisa entender, por isso que é importante você ter intimidade, entender que o seu Deus quer cuidar de você, irá cuidar em qualquer Brasil, em qualquer situação, seja na fartura ou na escassez. Por isso Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja na fartura ou na necessidade. E aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso na conta bancária, não é tudo posso no meu trabalho, não é tudo posso na minha capacidade, não, é tudo posso naquele que me fortalece. Então entenda uma coisa: quando você tem intimidade com Deus, mesmo em tempos de escassez, Deus proverá. Deus proverá. E muitas vezes é ali que você conhece o poder de Deus, a grandeza de Deus. E você começa a compreender o tamanho do amor de Deus por você. Deus não mandou Elias para a viúva, não mandou a viúva para Elias, perdão, eu inverti. Deus não mandou a viúva para Elias, Deus mandou Elias para a viúva. Se fosse qualquer um de nós aqui, já ia começar, na hora que ela declarasse o que declarou, o que nós íamos fazer? Deus, não é possível. O Senhor secou o ribeiro lá, já estava difícil. Eu estou com fome, estou com sede. E o Senhor me manda para uma viúva que está morrendo, que só vai fazer um bocado lá, vai comer ela, o filho dela. Claro, não tem nada para mim aqui. Não, Elias entendeu na hora. Falou para a mulher: ó, faz o seguinte, vem cá. Vem cá. Hoje é o dia da tua vitória. Não está escrito assim, mas eu imagino Elias olhando no olho daquela mulher e falando: vem cá, vem cá. Hoje é o dia da tua vitória. Porque o ribeiro que secou aonde eu estava vai brotar dentro da sua casa.
Sabe o que Deus fez? Deus falou: Elias, você está entendendo? O ribeiro que secou lá, eu vou fazer brotar dentro da casa dessa viúva. E eu te trouxe aqui para que você faça isso acontecer. Deus é tremendo, irmão. Enquanto Elias estava olhando só para o ribeiro secando, Deus estava vendo uma viúva que estava clamando ao céu por ela e pelo seu filho. Esse é o Deus que você serve, você consegue entender? Aí sabe o que vai acontecer? Quando você acha que não tem nada, Deus vai usar você para suprir viúvas e órfãos e pessoas que precisam. E no meio disso, Deus multiplica na sua vida. Olha como Deus faz. Está revelado aí. Aí Deus falou, sabe que Elias falou para a viúva? Espera aí, deixa eu olhar aqui por causa do horário. Sabe o que Elias falou para a viúva? Falou para ela: viúva, vem cá, bem, a bênção chegou. Faz o seguinte, vai lá, faz do jeito que você falou. Mas antes, faz um pedacinho pequenininho para mim, um bolinho pequenininho. Faz um bolinho pequenininho, pode ser do tamanho aqui, né, caiba aqui na minha mão. Faz um bolinho, traz para mim. Porque eu quero dizer para você que a farinha da sua panela não acabará, e o azeite da sua botija não secará, até que venha chuva sobre a terra. O ribeiro de lá começou a brotar lá. É a mesma provisão, você entende? Deus usa meios, Ele usa o improvável, Ele faz brotar no meio da escassez, para que você entenda que o que você tem não é pouco. O que você tem não é pouco, porque o pouco com Deus é muito. Porque o pouco com Deus é muito. E Deus vai usar você ainda para abençoar muita gente. Enquanto você estender a mão para abençoar, Deus vai multiplicar na sua vida. Irmão, é maravilhoso isso. E aí lá no 14, acompanha comigo, ele diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Diga: provisão improvável, provisão que se multiplica mesmo na escassez. Diga: provisão constante, provisão constante. Não vai faltar, não vai faltar. Continue fazendo bolinhos, irmãos, e abençoando aqueles que precisam, porque Deus está trazendo provisão através de você. Ele é provisão em você. E se Ele usa você para ser provisão na vida do próximo, muito mais provisão terá na sua vida. E por último, irmão, abra comigo lá no verso, aí nós vamos para o capítulo 19 agora, para a gente terminar aqui. Só vou contar rapidinho aqui, uma pincelada, depois você vai ler. Você lê do 17, você vai lendo até o capítulo, né, de número 19. Esses 3 capítulos você vai entender bem essa história de Elias. Mas aqui, o que acontece? Elias, Deus, diga assim: Acabe, por causa de Jezabel e dos profetas de Baal, né? Porque
Acabe aceitou, fez altar para o Baal, para outros deuses, né? E os profetas, que eram manipulados por Jezabel, que é manipulação, que manipulava Acabe também, estava perseguindo os profetas, estava perseguindo. No entanto, que um deles aqui, o que ele fazia? Olha só o que ele fazia. Ele pegava os profetas e escondia dentro de poço seco. Diga, poço seco. E ele escondeu uns 100 lá, uns 100 profetas de Deus, escondeu lá. E sustentava pão e água, pão e água. E Acabe queria encontrar Elias, porque queria prender Elias, queria pegar o Elias. Porque não estava chovendo, porque Elias falou que não ia chover e não chovia. E aconteceu que Deus chegou para Elias e falou assim: agora você vai lá falar para o Acabe. Como é que é? Você vai procurar o Acabe agora. Deus falou para ele: você vai procurar o Acabe. Você vai procurar o Acabe. E você vai dizer para ele que agora vai vir chuva sobre a terra. Notícia boa. Amém ou não? Só que não foi só isso. Deus moveu Elias a fazer um desafio para Acabe. Ele encontrou com Acabe, se apresentou diante do Acabe e disse para ele: vai chover. Só que eu queria propor um desafio aqui. Queria que você convocasse aí. Nós vamos subir lá no Monte Carmelo e você vai chamar todos os profetas lá de Baal. Você pode levar todos eles. Você, tal. Só a Jezabel que não foi. Porque Deus não permitiu que ela fosse. Quem sabe já queimava lá em cima no Carmelo. Mas é que Deus já disse que ela ia ser comida por cachorro. Então não tinha como ser queimada. Mas aí, o que aconteceu? Esse texto é glorioso. Quantas pregações nesse texto. Porque olha só o que Deus fez. Deus falou para Elias e Elias falou lá para o Acabe: você chama todos os profetas, chama lá os profetas, vem você, tal, no Monte Carmelo. E foram lá, e aí Elias fez o desafio. Falou: é o seguinte, nós vamos fazer aqui, os seus profetas aí fazem um altar, pegam lá o cordeiro, mata o cordeiro, reparte lá o cordeiro em cima do altar, e vai começar por vocês, pelos profetas de Baal. Vocês vão clamar aí, vocês vão clamar ao Deus Baal, vocês vão clamar aí ao Deus Baal, Deus de vocês. Vocês vão clamar para que ele responda com fogo do céu. E o Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Esse realmente é Deus. Esse era o desafio. E Elias também pegou lá 12 pedras, que simbolizam as 12, restaurou o altar ao Senhor, 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. Fez lá o altar, mandou fazer uma vala em volta. Os outros não fizeram, mas ele falou: não, faz a vala. Ei, escuta. Fez a vala. A vala estava o quê? A vala estava o quê? Seca. O que ele falou para o povo? Pega água. E o que estava faltando naquela época? Água. Mas Deus proveu, irmão. O ribeiro que secou lá encheu a vala e foi jogado sobre a oferta no altar. O
mesmo ribeiro que brotou na casa da viúva e sustentou ela, o mesmo ribeiro que brota na sua vida hoje e que brotará todos os dias. E que quando você entende que só Ele é Deus e você oferece a sua vida no altar a Ele de todo o seu coração, então a água vai estar ali. Jogou água. Aí os profetas de Baal foram até que horas falando? Era mais ou menos à tarde, já tinha passado meio-dia, até a tarde lá, Baal, e se batia, e o povo tudo sangrando, porque ficava se martirizando, Baal, responde, Baal. Aí o Elias começou a tirar até um sarro, a Bíblia fala que Elias tirou um sarro. Aí irmão, tá vendo? Você que gosta de tirar sarro, dependendo da situação até dá, mas Elias aqui tirou um sarrinho. Elias falou, viu? Ei, viu? Grita mais alto, ele deve estar dormindo. Tirou uma onda, tirou um sarro. Elias falou, o Baal deve estar dormindo, grita mais alto aí. Depois que ele tirou um sarro, ele falou, opa, parar, chega, já deu. Ó, tem a minha parte aqui. Então agora acabou, agora é minha vez. Elias só levantou os olhos para o céu e disse, Deus, eu já entendi tudo, desde o dia que o Senhor me levou naquele ribeiro e o corvo veio me sustentar, desde o dia que o Senhor fez brotar o ribeiro que secou lá dentro da casa da viúva e me sustentou, a mim, a ela e ao seu filho. E agora, Deus, eu fiz a vala e mandei encher, porque a mesma provisão que estava lá estava aqui, porque o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele falou, então Deus, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Mostra para Israel que o Senhor não mudou. Mostra para Israel que eles podem confiar em Ti, que eles podem descansar no Senhor, e que não há outro Deus além de Ti. E desce fogo do céu agora, e recebe o sacrifício, Senhor. E o fogo desceu do céu, e diz a palavra que o fogo veio e lambeu o altar, até a água do ribeiro. Porque Deus falou, eu continuo sendo a tua provisão, Elias Constante. Deus é maravilhoso. Aí depois disso, diz assim, depois que os profetas de Baal foram mortos, né, depois dessa situação, diz aqui que o Elias é homem, irmão, mesmo depois de ver fogo cair do céu. Ele diz assim, ele foi lá no verso de número 4, ele se assentou debaixo do zimbro, sentiu-se vontade de morrer e orou, isso no capítulo 19. Ele disse, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmão, tem gente que olha isso aqui, eu já olhei, às vezes a gente pode criticar. Alguns podem dizer, nossa, mas Elias, depois de orar, o fogo cair do céu, por que ele está, né? Volto a dizer, irmão, diga comigo assim, quanto mais íntimo do Senhor nós somos, menos eu me sinto capaz, menos eu acho que posso, menos eu acho que sou, e mais eu sei que Ele é. Senhor, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Olha só,
Diga, eis que um anjo. Diga, olha o ribeiro nascendo de novo. Você está enxergando o que eu estou enxergando? Olha o ribeiro nascendo de novo, no momento de angústia interior, na alma do Elias. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado, sob pedras em brasa. Irmão, como Deus, gente, pensa. Você acha que a sua churrasqueira é boa? É nada, irmão. Sua churrasqueira não chega nem aos pés da que Deus faz. Olha isso aqui, irmão. Olha que Deus fez, como Deus é lindo, detalhista. Pão assado sob pedras em brasa. Carvão em brasa, irmão, é coisa, ó, pequena. Pedras em brasa, pãozinho assado na pedra em brasa. Olha o ribeiro brotando. Diga assim: provisão constante. E aqui Deus fecha. Ela é sobrenatural. Sobrenatural. Porque vem do próprio Deus. A pedra virou brasa. E o pão assadinho que o anjo veio trazer. Porque o ribeiro brotou de novo. Você entende como vale a pena? E mesmo nos momentos de crise, porque teremos, nos momentos de incompreensão de algumas coisas, até mesmo, irmão, de muitas vezes entramos numa crise aqui dentro de nós por causa de alguma situação. Ei, não é por isso que você deixou de crer. Não, isso pode acontecer, mas lembre-se que o Senhor está aí, que o ribeiro está aí, o mesmo ribeiro que brotou lá na casa da viúva, brotou embaixo do zimbro. E eu pergunto para você, aonde será que ele vai brotar da próxima vez? Aonde que o ribeiro vai brotar da próxima vez, irmão? Eu pensei que você ia pular e dizer aqui, na minha casa, na minha vida, na minha situação. Claro, irmão, ele vai brotar aí. Ele vai brotar aí, porque ele é Deus de toda provisão. E é tão sobrenatural que, olha só, então Elias, e foi 2 vezes que isso aconteceu, e aí Deus disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Oh glória, Deus tem muito ainda para fazer na sua vida nessa terra aqui. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então levante-se, coma da provisão, beba do ribeiro, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, diga com a força. Nós estamos terminando aqui, irmão. Diga com a força daquela comida, daquela provisão sobrenatural, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Está apontando para quem? Jesus, antes de ser tentado, o que aconteceu?
durante o quê? 40 dias. E quem que se apresentou? Você vai perguntar para mim, e o Ribeiro, pastor? Estava lá. O Ribeiro estava lá, porque o Ribeiro é o próprio Cristo. Mas está escrito que depois que ele venceu Satanás, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Porque, como nós vimos em Elias, veio a palavra do Senhor. O anjo do Senhor veio e serviu quem? Diga, o Ribeiro estava lá. E o Ribeiro está na minha vida e na sua todo dia. Essa é a verdade absoluta. O Ribeiro está na minha vida e na sua todo dia. Você pode testemunhar hoje, eu posso testemunhar hoje, amanhã, depois de amanhã. O Ribeiro está aqui. Quem quer beber do Ribeiro? Quem quer comer do pão assado sobre as pedras, como brasas vivas? Então eu queria convidar você. Nós vamos orar agora. Eu queria convidar você, chamar o ministério de louvor aqui. Nós já vamos terminar, irmão. Temos uns 4 minutos. Mas eu quero nesses 4 minutos, depois de você ouvir essa mensagem, irmão, que coisa maravilhosa. Quanto nós estamos aprendendo sobre intimidade, sobre o ribeiro que, mesmo que parece ter secado num lugar, Deus faz brotar no outro, porque a provisão dele é constante, constante, constante. Então vamos ficar de pé. Fique de pé, irmão. Vamos cantar, vamos adorar. Depois eu quero orar por você. E nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Diante do trono existe um rio, Senhor. Coloca aí diante do trono. Você crê que existe um rio? Você crê que você está nele, irmão? E que ele está em você? É provisão constante, é maravilhoso, é sobrenatural, é improvável, mas é maravilhosa. É em meio à escassez, é em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque Ele é Deus, Ele não muda. Aleluia. E o Senhor, cante, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que corram, que lhe dão, por onde ele passar, por onde o rio passar. Preste atenção, irmão. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio